Ok, meus irmãos? A palestra de hoje é do Novo Testamento, de João, capítulo 10, o discurso do bom pastor. Sérgio, mais uma vez, meu irmão, obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu é que agradeço, meus irmãos, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui, os nossos irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, pela mídia. Vamos falar, lembrando a vocês, do discurso de Jesus sobre o bom pastor. Antes, porém, o que Paulo escreve aos Coríntios, né? Sei viver na abundância e sei também viver na penúria. Nós ganhamos algumas reencarnações na abundância, mas não aprendemos a viver na abundância. Cometemos deslizes, nos iludimos, nos achamos o máximo e complicamos a nossa evolução moral e espiritual. Aí ganhamos algumas vidas, algumas reencarnações na pobreza. E aí viramos reclamando, tudo nos falta, tudo está ruim, ficamos pessimistas. Mas Paulo não. Ele era de uma família rica, tradicional, da tribo de Benjamim, fariseu, o pai dele era fariseu tradicional. Ele era o filho primogênito, era o único homem, mas era o primogênito. Mas o pai o deserdou. Quando ele visitou o pai, já convertido por Jesus ao cristianismo, e foi pedir um apoio do pai. E o pai, muito prático, disse: eu te dou o apoio assim que tu abandonares essa tua doença mental e voltares para nossas tradições. Mas, pai, Jesus é amor e é paz. Ele nos ensina a viver e conviver em qualquer situação. Mas você escolhe, meu filho, Jesus ou o seu pai? Jesus ou a nossa tradição? Se você diz que Jesus é tão bom e é tão amoroso, escolha Jesus e Ele vai lhe dar o que você precisa. Mas se você voltar para a nossa tradição, voltar a ser um judeu, um rabino, eu lhe darei todo o apoio que você precisa. Ele baixou a cabeça, foi, segundo ele, o momento de maior dor do coração dele. Só comparável à perda de Abigail, que morreu, não? Diz: pai, eu tenho certeza que Jesus não me desamparará. Deu as costas e foi andando. E para humilhá-lo, o pai, quando ele está lá perto do portão externo do pátio, manda um empregado levar um saquinho com algumas moedas de prata. E ele segue. E todas as vezes que ele vai a uma cidade onde fundou um núcleo cristão, ele permanece lá trabalhando como tecelão. Ele era um mestre tanto em cortinas como tapetes, abrigos para os que viajavam no deserto na parte do frio à noite. Ele ficou muito triste, porque o pai disse: você será deserdado, irá para sua irmã. E ele então trabalhou a vida inteira, se mantendo. Não aceitava que a igreja sustentasse como pregador da palavra, o que era comum, até hoje é comum. Então, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aprendi a viver, tanto na abundância, nos bons tempos, como na penúria ou na pobreza.
é mais um exemplo que nós devemos seguir, porque sabemos que a reencarnação favorece todos os tipos de experiências para a alma, para que ela consiga ser humilde, simples e solidária quando está na abundância. E continue simples, solidária e humilde na pobreza, sem se revoltar e sem reclamar. E Jesus, que é o nosso pastor, está acostumado com esse nosso tipo de reação. Ora, ovelhas muito orgulhosas, com o nariz em riste, ora, ovelhas tresmalhadas, afastadas do rebanho, ora, ovelhas com medo, sofrimento e dor que voltam para o regaço do pastor. Ele é o bom pastor, como escreveu São Jerônimo na Vulgata Latina. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. Mas por que ele escreveu? Por que ele pronunciou este discurso, comparando as almas a ovelhas, a terra ao redil e o Messias ao pastor de ovelhas? Devido ao costume dos judeus, que é preciso expor para que possamos entender as palavras de Jesus. Naquele tempo, os judeus e o mundo inteiro viviam no horizonte agrícola da evolução antropológica. Horizonte agrícola, tudo vinha da terra. Não havia tecnologia, não havia manufatura, transformação, tudo vinha da terra. Os minerais extraídos das minas, o peixe vinha do mar e a terra fornecia os alimentos. E além disso, a criação de animais que produzissem leite e carne, como o bovino, as cabras, os carneiros e as ovelhas, que ainda davam a lã para fazerem as roupas para abrigar do frio. E como é que se associavam os proprietários dos rebanhos? Eles compravam uma área imensa e cercavam-na com vegetais com muitos espinhos. Era uma cerca viva, com muitos espinheiros, bem altos, para evitar o salto dos animais noturnos, especialmente as raposas. E se associavam, de forma que cada condutor de rebanho tinha um espaço no grande redil, cercado, que tinha um porteiro na porta de entrada, que era a mesma da saída, e havia um vigilante de atalaia para avisar de longe os perigos. Quando o sol começava a cair, começavam a chegar os guias, que são os pastores, com os seus rebanhos. Eles iam certinho para o lugar em que eles ficavam dentro do redil grande. Depois chegava outro, vinha para outro, até preencher. Quando chegasse o último rebanho, o porteiro amarrava a porta, fechava, botava as trancas, ia dormir e durante a noite ficava nas vigílias da noite, os vigias, 3 horas cada um, vigiando, para dar o grito de alerta. Quando o sol começava a despontar no horizonte, começavam a chegar os pastores. Eles chegavam e, sem entrar no redil, à porta, davam um grito gutural, que só as suas ovelhas reconheciam.
Então o pastorar dava o seu grito, o grupo de ovelhas do pastorar se levantava e acompanhando o líder vinha. E eles iam para o pasto. Vinha o outro, dava um outro grito diferente. Só o seu rebanho se levantava e o seguia. Era assim que funcionava. Baseado nesta convivência do pastoreio de ovelhas e carneiros, Jesus contou então, no discurso do pastor, o bom pastor, uma história baseada na vida real de pastorear ovelhas, mas com a alegoria para as nossas almas. Vamos ver como é que foi. Evangelho segundo João, capítulo 10, o bom pastor. Em verdade eu vos digo, os mestres que eram profetas sempre iniciavam as suas perorações, as suas sentenças, as suas frases com duas palavras, amém, amém. Essas duas palavras, amém, amém, significavam em verdade, em verdade. Hoje, amém, amém, transformou-se em assim seja. Mas foi uma mudança de significado. Então Jesus, no aramaico, amém, amém. Bem traduzido como em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão ou assaltante. E aí no primeiro versículo surgem os elementos: a porta, o redil, as ovelhas, o ladrão e o assaltante. Em um versículo só já tem 5 elementos da sua história, da sua alegoria. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então nós já temos o pastor, a porta, o redil, as ovelhas, o ladrão e o assaltante. 6 elementos. E temos o porteiro. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta. As ovelhas, quando ouvem sua voz, o acompanham, pois ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois elas reconhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus lhes contou essa parábola, porém os apóstolos não entenderam o sentido do que ele lhes dissera. Ele contou certinho o que acontece na vida real. As ovelhas, o pastor de cada uma, o porteiro, a porta, os ladrões e assaltantes. Então Jesus teve que contar de novo com mais detalhes. Disse-lhes então novamente Jesus: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Já não são mais as ovelhas da vida material, já são as almas humanas. E ele é a porta, porque ele é um ser humano, ele não é uma porta. Então aqui ele já entrou na alegoria que ele queria. Todos os que vierem antes de mim, se dizendo Messias, são ladrões e assaltantes. Os falsos profetas, os falsos líderes, os sacerdotes do templo, o sumo sacerdote que era eleito, era escolhido por um decreto do imperador de Roma, que nunca foi à Palestina.
Mas eles iam lá, se apresentavam, negociavam, e o imperador, eu gostei deste aqui, que foi o que deu mais dinheiro, vai ser o sumo sacerdote, decretava. Mas as minhas ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém, já não é mais ovelha, somos nós, as almas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Já já nós vamos ver isso, versículo por versículo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele já declarou-se a porta, o caminho. Agora ele é o bom pastor, o condutor da humanidade. O bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, outro personagem, que não existe no redil, mas existe na vida real. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ao ver o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. O lobo não come as ovelhas, como na natureza, porque aqui não é o lobo, é o anticristo, é o falso Cristo. E as ovelhas são as nossas almas. Por isso que o lobo não consome as ovelhas, ele as arrebata e as dispersa. Porque ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Este é o discurso de Jesus, em duas partes. A parte real, do pastoreio das ovelhas, muito conhecida dos judeus, e a parte alegórica, quando ele se abstrai do ambiente da Palestina, do ambiente judaico, da crença judaica, e vai para toda a humanidade, e para todo o redil, que não é mais na Palestina, é todo o planeta. Vamos agora ver por partes o que ele quis dizer. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. A porta, neste passo, das ovelhas, é o coração das almas. Aquele que se aproxima deste coração com palavras melífluas, com palavras de terceiras intenções, com palavras falsas, misturando com algumas verdadeiras, para conquistar as nossas almas, Jesus compara a um ladrão ou assaltante. Isto é alguém que quer dominar algo que não lhe pertence. Porque o ser humano, criado por Deus, é livre. Ele não está preso, nem é propriedade de nenhum outro ser humano. Então Jesus compara que as almas que desejarem continuar sob a sua proteção e seu amparo e sob a sua condução para as moradas felizes, têm que vigiar a porta do seu coração. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Somente o Cristo deve ser o dominador dos nossos corações. O Cristo ou um preposto, porque o Cristo é o
governador espiritual do mundo, da Terra, do planeta, da humanidade. E ele atua em cumprimento à providência divina, através de vários auxiliares, que são espíritos puros, espíritos superiores, espíritos bons e espíritos simpáticos, que gostam de nós. E pode-se ainda acrescentar os espíritos familiares, porque diz a doutrina que grupos de espíritos costumam, regra geral, encarnar-se durante vários séculos, relacionando-se uns com os outros, criando as famílias espirituais. Isso é muito comum. Então, a este, o porteiro abre. Ora, se a porta é o coração, quem será o porteiro? O intelecto, que reúne a inteligência e o conhecimento. O espírito é que deve decidir com conhecimento de causa quem é que pode ter acesso e influência sobre a sua vida, para que ele não caia em influências negativas, nocivas e perturbadoras, conforme diz a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos da vida? E os espíritos respondem a Kardec: influenciam de tal maneira que, às vezes, são eles que vos dirigem a vida. Mas quem deve nos dirigir a vida é o Cristo, porque Ele é que é o bom pastor. Esses irmãos são equivocados, querem se apossar de algo que não lhes possuem, querem dominar a nossa vida, querem dirigir os nossos passos, a nossa existência. E isso não pertence a eles, esse direito. Nós é que permitimos. Então, o intelecto, através da inteligência, do conhecimento, da cultura, deve estar alerta dentro de cada pessoa para aceitar ou não sugestões, ideias, imagens ou outras oferendas de outras mentes, de outros corações para nos dominar, para nos dirigir. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. O pastor verdadeiro, que é o Cristo, conhece o histórico pessoal de cada espírito encarnado ou não. Ele nos conhece pela nossa individualidade. Por isso ele é capaz de chamar o nosso nome, um por um, de cada um de nós. Mas se for realmente ele que estiver nos chamando, e se nós tivermos, como a ovelha tinha, o reconhecimento da voz do pastor. Isso é um crescimento, isto é, um dever individual de cada um, criar esta ligação, esta conexão com o Cristo. Seja o Cristo interno, que vai desenvolvendo pouco a pouco dentro de nós, seja o Cristo que traduziu a mensagem de Deus chamada Evangelho. São duas figuras. E ele as conduz para fora. Para fora de onde? Para fora do reino, do local, da ambientação em que o espírito em dor, em sofrimento, em atraso moral está preso. Em que o espírito não consegue sair desse emaranhado que ele próprio criou, senão com a ajuda do verdadeiro pastor, que é o Cristo. Aqueles que ainda se conservam fechados, dominados pelo egoísmo, pelo egocentrismo e por seus derivados, orgulho, vaidade e outros, domínio, precisam conhecer a voz do Cristo, seja a voz interna, seja externa, reconhecer, ouvi-la e acompanhar o chamamento que ele faz a cada um de nós.
feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois reconhecem a sua voz. Quando a criatura consegue, pela sua evolução, fazer parte dos ceareiros do Cristo, da equipe de trabalho de que o Cristo se utiliza, seja na terra, seja no mundo espiritual, para espalhar a sua obra de amor, de caridade, de consolo, de paz, de esclarecimento, de despertamento de outras almas, nós então reconheceremos a sua voz, saberemos que tal pensamento, tal ideia, tal palavra, tal frase que pronunciamos ou que estamos lendo, vem do Cristo, não vem de falsos cristos nem de anticristos, vem do Cristo, do bom pastor. Elas não seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Assim como as ovelhas, não reconhecendo o grito do seu pastor, permanecem sentadinhas lá, descansando. As ovelhas do Cristo, aqueles espíritos que já reconhecem o valor do Cristo, a verdade da sua missão, reconhecem as suas palavras e os seus ensinos, não irão se confundir com doutrinas, filosofias, crenças e ideias estranhas que lhe possam outros irmãos propor. Aqueles que já estão conectados com a voz do Cristo estão em segurança doutrinária, porque não se deixarão levar por quimeras, por promessas e por engodos fantasiosos de outras mentes que querem nos subtrair da proximidade e da conexão com Cristo. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o significado do que ele lhes dissera. É óbvio, tendo Jesus querido colocar a figura da alma humana como alguém que precisa de pastos verdejantes, tranquilidade, um líder condutor que a leve a moradas e a pastos verdejantes, alguém que as proteja dos perigos que a ameacem, e alguém que desperte nelas o verdadeiro caminho da verdade e da vida. Os que ouviram, os discípulos, ficaram sem entender. Eles compreenderam muito bem a parte material da parábola. Agora, que ensino o mestre quis nos dar, falando sobre as ovelhas e os pastores, o redil, o porteiro e os ladrões e assaltantes? Então Jesus vai explicar agora, na segunda parte, a alegoria que ele está fazendo, considerando ele o bom pastor, considerando o planeta o redil de suas ovelhas, considerando as ovelhas, as que o conhecem, que são suas, aquelas que reconhecem a sua doutrina e a sua mensagem como verdadeira, aquelas que já entendem o que ele diz e propõe, e aqueles que já se esforçam para vivenciar a proposta ética embutida na sua doutrina moral, que ele trouxe ao mundo para que o mundo se reaproximasse de Deus através da sua mensagem. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta. Então ele vai se dizer a porta, o condutor, o pastor. Todos os que vieram antes de mim e se apresentaram como eu, são ladrões e assaltantes. Ladrão no sentido de que quer se apropriar de algo que é do outro. E assaltantes, aqueles que utilizavam de violência para tomar dos outros o que lhes pertencia. Aqui no caso, ele está dizendo dos graves prejuízos que falsas concepções, falsos líderes religiosos e falsos sacerdotes levaram as criaturas humanas a se perderem moralmente.
Por exemplo, você que leu sobre Corinto, Corinto tinha uma adoração à deusa Vênus. E o templo dela possuía aproximadamente 1000 prostitutas que trabalhavam e encaminhavam para o templo os recursos que elas conseguiam. Elas eram oficialmente reconhecidas pelos adoradores de Corinto, os pagãos, como prestadora de um serviço para a deusa. É um sofisma terrível. Paulo teve que combater todo esse tipo de costume dos coríntios, para que, principalmente os que se convertiam ao cristianismo, para que eles abandonassem aquele comportamento. E os homens se sentiam honrados quando, ao se relacionarem com as prostitutas, pagarem algo a mais para que elas, esse algo a mais, encaminhassem para a deusa, para o templo. Uma coisa assim, oficializada. E eram mais de 1000. E elas próprias se consideravam honradas em fazer este tipo de serviço, em honra à deusa. Imagine como é que uma alma vai encontrar o verdadeiro amor, a fidelidade a alguém, um relacionamento, se ela tem na sua fé esse tipo de crença. As minhas ovelhas não os ouviram aos ladrões e assaltantes. Quando a criatura chega a um grau de discernimento e de conhecimento a respeito da doutrina de Jesus, ela já não se deixa mais influenciar e nem enganar por esses falsos orientadores, falsos líderes. Ela rejeita as teses ingênuas, as teses fantasiosas, aquelas que prometem coisas sem nenhum esforço. E essas teses persistem até os dias atuais. Diga que acredita em Cristo e você será salvo. Eles não gostam de dizer você se salvará, porque quando diz você se salvará, é você que vai se salvar. Mas quando diz você será salvo, eu é que vou te dar salvação. Que é uma mentira. Porque a salvação nasce dentro e depois exporta pelo bom exemplo para fora. Não existe salvação que vem de fora e entra na pessoa. Não existe. É um engodo. E ainda há milhões, quase bilhões, no mundo atual que seguem esse tipo de orientação religiosa e de crença. Por isso que Jesus previu o Consolador prometido, lá em 14 do João, em 4 citações, 4 vezes ele prevê o Consolador e diz o que o Consolador tem que fazer. E as 2 principais missões que foi Jesus que colocou na missão do Consolador, que é o Espiritismo, é fazer a humanidade lembrar de tudo que eu tenho dito e revelar todas as outras coisas que eu não pude dizer. As 2 maiores missões do Espiritismo. Então, o Espiritismo ajuda a trazer aos seus adeptos, aos interessados na doutrina, aos que estudam a doutrina, o conhecimento. Mas o conhecimento não é ouvir uma palestra, nem é proferir uma palestra, isso é informação. Então, aqui eu estou lendo um texto que é uma informação que veio lá do século VIII, que é o texto do Novo Testamento. Estou enxertando com outras informações doutrinárias do Espiritismo e estou multiplicando a informação para vocês. Caso vocês meditem, pensem, reflitam sobre essas informações e adotem no que couber, no comportamento cotidiano de vocês, vocês transformaram a informação em conhecimento. E quando você tem a informação e o conhecimento, você já está começando uma outra fase de evolução, o entendimento.
E quando você já tem a informação, o conhecimento e o entendimento, é porque você já está fazendo as experiências de vivência. Então, essas 4 fases, todas as criaturas de Deus passam: informação, conhecimento, entendimento e vivência. E quando ela já está na vivência plena, só que elas não são divididas, como são separados meus dedos. Elas são elípticas. Quando uma está terminando, a outra já está começando. Como estamos hoje na transição planetária. Um ciclo está encerrando e durante muitas décadas os 2 ciclos vão permanecer juntos. O que está iniciando e o que está se encerrando. Até que depois, somente o ciclo de regeneração continue e o daqui desapareça. É assim que é o progresso. Então, quando você conquistou a informação, o conhecimento, o entendimento e a vivência, você vem aqui à Terra para 1 ou 2, 3 reencarnações de testemunho. Reencarnação de testemunho é tipo a do Paulo de Tarso, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, Francisco de Assis. São reencarnações de testemunho. Eles provam que a doutrina de Jesus traz felicidade e é a verdade de Deus. Provam pela vida, pelos exemplos. Então aqui Jesus está propondo o entendimento para eles e o conhecimento. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Só que o problema é chegar até essa porta, abrir a porta e tomar conhecimento do que há do outro lado da porta. Aí a pessoa consegue se salvar. Toda vez que se abre uma porta, deixamos um ambiente e entramos em outro, não é? Você sai da porta da cozinha e entra pela porta, vai para a sala. Saiu de uma ambientação e foi para outra. Assim é Jesus. Ele quer que nós deixemos a ambientação em que estamos acostumados a viver agora, passemos através dele, isto é, conheçamos, nos informemos, conheçamos e entendamos a mensagem do Evangelho, que é esse que dá a travessia da porta, e aí passemos a viver em outra ambientação, próximo a Ele. Mas como próximo a Ele? Ele está lá nos páramos celestes, e eu estou aqui na terra. Não há distância para o amor, não há distância para a verdade. As virtudes criadas por Deus não levam em conta distância. Você pode estar lá em Bangladesh, você pode estar lá no sufoco da Ucrânia e estar com o Cristo conectado e o coração ligado a Ele. Mas é você que tem que se preparar. Então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém buscar as moradas celestes por meio de Cristo, verdadeiramente encontrará. Por isso que ele disse, nos 3 famosos verbos, buscai e encontrareis, não é? Batei a porta, ele se vos abrirá. E está faltando um que eu esqueço agora, né? Oi? Isso, pedi e obtereis, que é a primeira. Buscai e achareis, pedi forças e obtereis. E batei a porta e ela se vos abrirá. Esta porta é a mesma que ele está usando aqui, na alegoria de que ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Precisamos deixar de ser ovelhas tresmalhadas ou ovelhas afastadas, ou como dizia a Rita Lee, ovelha negra da família. Precisamos deixar de ser e voltar para o rebanho. É uma decisão pessoal. Se voltarmos para o rebanho, nos reconectamos com ele. Se alguém entrar por mim, se salvará. Entrará e sairá, e sempre encontrará boa pastagem. Por quê? Porque quem se cristifica, quem se evangeliza e conhece
conhece a verdade, se tornará livre. Entrará e sairá. Virá ao mundo e sairá do mundo quantas vezes quiser. Francisco de Assis, que é o Espírito João, autor deste evangelho que eu estou lendo, que Jesus pediu para voltar à terra. E ele aceitou. E veio como Francisco de Assis. Foi por isso que ele disse: conhecereis a verdade. Você será informado e vai transformar em conhecimento. E quando transformar em conhecimento, vem o entendimento e a vivência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É lá em João 8,32, já passou. Só que antes de dizer isso, em João 8,31, o que disse Jesus? Se permanecerdes na minha palavra, se, condicional, você que decide. Permanecerdes é ficar, não é gostar um dia e no outro voltar a ser o sem vergonha que era antes, não pode. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Esse aqui é o pensamento de Cristo completo. Tem o requisito antes. O prêmio é conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E aqui ele está tocando neste mesmo assunto. Eu sou a porta. Se alguém transpor essa porta e permanecer dentro de mim, da minha orientação, conhecerá a verdade e se tornará livre. Livre para ir para as pastagens celestes, ou se quiser, como aconteceu com Alcione no romance Renúncia, que não precisava, mas pediu, insistiu, até que foi permitido, e ela desceu à terra para reencarnar como mulher no século XVI na Espanha. Olha só que sufoco. É muita coragem. Tudo isso por amor ao grupo de irmãos que ela queria resgatar, com a ajuda de quem? Se eu não me engano, do padre Damiano, que era quem? Uma das reencarnações de Emmanuel. Emmanuel está neste romance Renúncia como o padre que aconselhava Alcione e as outras pessoas. É uma trama muito legal, mas ela consegue sucesso, tá? O ladrão só quer roubar, matar e destruir, fazer o mal. Aqui ele está dizendo: aos que ainda se comprazem no mal, na maldade, no engodo, no domínio e na exploração dos outros, eles só se aproximam com esses objetivos. Mas eu não. Eu vim para que todos tenham vida. Esse eu vim, tanto se refere à encarnação do Cristo na Terra, na personalidade de Jesus de Nazaré, como a presença dele na Terra, dentro do coração de cada um, que nós chamamos de o Cristo interno. Cada um que evolui, que se torna bom ou superior, conduz o Cristo no coração. Ele disse isso lá no 14, aqui, já abri até na página certa. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, o Pai e o Cristo, e nele estabeleceremos a nossa morada. Morada é ficar o tempo todo, você mora lá. Você dá umas voltas por aí, mas volta para casa toda vez, porque você mora. O que diz aqui Jesus? Que se você se evangeliza, você tem o Cristo e Deus no seu coração, pela conexão vibratória e mental. E com esta conexão, você, onde quer que vá, está sempre protegido. Você não se abala com as tentações que o cercam, os convites, as propostas indecorosas, as propostas corruptas, as negociatas. Nada disso perturba. Vamos lembrar do Chico. Ele fez 18 anos e o pai dele resolveu que era preciso que ele se tornasse homem e levou ele ao bordel da cidade. E parece que ele era amigo da proprietária do estabelecimento, porque conversou com ela previamente e disse: olha, eu vou trazer aqui meu filho,
que ele precisa se transformar no homem, precisa ser homem. Tira as coisas do espírito e põe na carne. Esse erro tem milênios na Terra. E esse erro é praticado em religiões. Tira os valores do espírito e põe nas coisas da matéria, como se elas salvassem. Pois bem, e aí ele combinou com ela: você escolhe a mocinha mais nova, mais bonitinha, e quando eu chegar com ele, você entrega. Dito e feito. Botou o Chico na charrete e foi para o local, entraram, e o Chico já ficou assim, desconfiado: que negócio é esse? Não, meu filho, é que hoje você vai se tornar um homem de verdade. Entraram. E aí, quando entraram, a proprietária já sabia, deu aquele olhar, fez assim, e aí veio a moça, pegou o Chico pela mão e levou lá para dentro, onde elas ficavam. E ele aqui foi comemorar com a proprietária a vitória. De repente eles começam a ouvir Pai Nosso e Ave Maria lá. Que negócio é esse? Para a música! Eles vão lá correndo, tá as irmãs de joelho, junto com o Chico de joelho também, todo mundo orando o Pai Nosso e Ave Maria. Então, em vez de o ambiente tornar o Chico impuro, o Chico purificou o ambiente. É isso que Jesus diz aqui. Que quando nós nos evangelizamos, nos tornamos ovelhas do pastor, nós fazemos isso onde quer que estejamos. Por quê? Porque quem é bom, o Cristo e Deus estão conectados com a pessoa no seu interior. E continua o nosso irmão Jesus de Nazaré: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Por que vida em abundância? Porque vida nós já ganhamos de Deus. A vida imortal. Quando Deus nos criou como espíritos, nos deu a imortalidade. Então nós já temos uma vida. Uma hora estamos vivos aqui na matéria, outra hora perdemos a matéria e continuamos vivos no mundo espiritual. Depois, deixando o mundo espiritual, ganhamos um corpinho de um neném na matéria. Mas tudo é vida. Sai de uma vida, entra para outra vida. Sai da outra vida, volta para a vida na matéria. Mas só a vida. Eu vim para que todos tenham vida. Então, que vida é essa? É a vida qualificada, que a Bíblia chama de vida eterna. A vida em abundância que o Cristo quer dar para as suas ovelhas é que elas se evangelizem, se cristifiquem e se libertem da reencarnação necessária, compulsória, para evoluir. Como ele disse de João Batista: dos que nascem de mulher, ele é o mais adiantado de todos. No entanto, lá no reino dos céus, ele é o último. Porque aquela encarnação de João Batista era a última dele necessária. Então, por enquanto, nós não podemos desencarnar e dizer: a Terra é um sufoco, eu vou ficar aqui 500 anos sem reencarnar. Nós não podemos, porque precisamos evoluir. Cada um que vai conquistar a sua pureza interior, indo por esforço cotidiano, substituindo pecados, imperfeições morais, caprichos, maus hábitos, por virtudes, comportamento exemplar, vivência cristã. Agora que somos espíritos, vivência espírita cristã. Cada um por si e Deus por todos. E aí ele conclui, né? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas uma por uma. Todo espírito, quando é criado espírito por Deus, recebe na mente, isso não é no corpo, nem é no perispírito, isso é no espírito, na chama. Ele tem um código de memória de capacidade infinita. Este código no espírito registra desde o dia que ele começou a agir, a pensar, até o infinito, tudo que ele viveu, pensou e falou. Ou tudo que ele pensa, fala e age. Comportamento. Quando o espírito superior quer nos conhecer, se aquela carinha de anjo que a gente está fazendo lá na casa espírita é de verdade ou é só para impressionar, ele penetra com a sua mente,
na nossa memória real, que é a integral, não é a memória cerebral, é a memória espiritual, e descobre o nosso histórico. Por isso, quando Jesus olhava a pessoa, por alguns segundos, ele estava lendo todo o perfil psicológico, evolutivo, sabia direitinho se aquela pessoa tinha merecimento para parar de sofrer aquela limitação, ou se ela ainda tinha que aprender um pouco mais. Por isso Jesus curou muito, mas não curou todos que pediram, porque ainda havia o karma e a necessidade evolutiva. Claro que aqui registrou apenas aqueles que ele curou. Então, meus irmãos, diante desta proposta de Jesus, do discurso do pastor, o que queremos? Queremos ser atraídos pelo canto das sereias, das ilusões da matéria, das falsas teorias, das religiões sensualistas, das crenças que admitem corrupção? Ou já estamos cansados disso porque somos almas multimilenares? Multimilenares. E agora o Espiritismo abriu a porta que nos favorece com mais facilidade e conhecimento, porque o Espiritismo comenta o Evangelho, ensina o entendimento do Evangelho e oferece trabalhos e serviços para exercitar o que a gente conhece no Evangelho. Então é o caminho. Ou agora nós vamos, como espíritas, finalmente nos tornar ovelhas do redil de Jesus. Se isso não for feito agora, vai ser feito mais tarde, mas o prejuízo e a dor será todo nosso. Porque a frase final que ele diz, para nós concluirmos o nosso estudo, é que há ainda outras ovelhas que não são deste redil. Ele podia estar se referindo aos não-judeus, que depois ele enviou Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo e Lucas para evangelizar. Mas ele pode também estar dizendo que há ovelhas que têm outras concepções religiosas, como hoje nós temos o islamismo, nós temos o budismo, nós temos o zen budismo, diversas crenças que não são cristianismo, que não são do redil cristão, mas que ele um dia vai atraí-las todas para ele. E aí, neste dia, que eu acho que é a terra regenerada, já indo para o mundo superior, haverá um só pastor que todos reconhecerão que é o Cristo, e um só redil, que é a fraternidade universal entre os homens. Nós estamos começando a trabalhar por isso agora na transição planetária, né? E a doutrina espírita constitui atualmente o melhor de todos os caminhos que nos levam de volta a Deus. O melhor caminho. Vamos aproveitar, porque ela reúne compreensões da primeira revelação, Moisés e os profetas, da segunda revelação, Jesus e os apóstolos, e da revelação dos Espíritos, que é uma pleiade muito maior do que a gente imagina. Então agora nós podemos conhecer a verdade e nos tornarmos livres, mas é conosco a decisão. O que vamos fazer? A proposta está colocada à mesa. O pastor está de braços abertos. Quando ele disse, vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, ele falou de toda a humanidade, porque o planeta é de expiação e provas. Então ele chamou a todos. Islâmicos, budistas, cristãos, ateus. Atende quem quiser. Agora, está havendo a limpeza do redil, que é outro assunto. É uma organização, planejamento de etapas cósmicas de evolução. Está muito acima de nós. É Cristo com os assessores e Deus,
que há milênios previa para esta época a transformação da humanidade. A cada ciclo de 25.000 anos, 25.830 anos, que foi arredondado para 26.000, a cada 26.000 anos, um ciclo da Terra tem que se renovar. E chegou agora o momento, pelos cálculos aí, que estamos neste ciclo. Então agora está à nossa disposição. Vamos em frente. E digo realmente, sempre que venho aqui, saio com a força renovada na fé, na doutrina cristã e no espiritismo. Porque eu sei que vocês refletem sobre as leituras bíblicas e os comentários da doutrina. E isso é um motivo de alegria, já prevendo um retorno no futuro, né, Henrique? Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e não se esqueçam, o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. O Cristo de volta à Terra, no coração de todos os que estão com Ele e com Deus no coração. Vamos operar então essa mudança. Que Deus a todos nos abençoe e a luz do Evangelho nos ilumine. Graças a Deus.